Depois de muito tempo, eu achei que a escuridão que eu estava sentindo no meu despertar espiritual, nas coisas que eu estava vivenciando, nessas partes que da minha vida, as coisas começando a ficar difíceis, eu não conseguindo entender, eu achei que era o fim dessa escuridão. Mas depois de um bom tempo, eu pesquisando, estudando, correndo atrás, eu pude entender e perceber que isso, na verdade, era o útero da minha nova consciência. Tudo que eu estava passando, tudo que eu estava vivendo, era estava ali só para me ensinar alguma coisa. E tudo que eu vivi, todo o silêncio, toda a dor, não foi nada em vão, não foram castigo, não foram dificuldades que a vida estava me colocando ali só para me fazer sofrer. Não, não foi isso não. Foram convites de um despertar que eu tinha esquecido que que eu existia, a minha própria existência, eu tinha esquecido dentro de mim, das coisas que eu estava vivendo, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu estudei, de tudo que eu vivi. Essa escuridão não estava me mostrando que eu estava errado, não estava me castigando por eu não estar fazendo aquilo que eu queria fazer, eu não estava aplicando ou divulgando a doutrina espírita, que eu gosto do espiritismo, que eu estudo, eu tento viver o máximo dentro ali dos ensinamentos, mas não era isso. Na verdade, essa escuridão só estava querendo me mostrar que a minha consciência estava mudando e estava expandindo. O meu despertar estava me incomodando a me colocar em movimento, não simplesmente ficar parado e esperando a vida passar e não fazer nada. E a escuridão mostrou que a luz sozinha, que a luz que existia dentro de mim, ela nunca ia conseguir seguir em frente, caminhar, eu não ia conseguir só com a minha luz. Porque é fácil falar de espiritualidade quando a vida da gente tá sempre bem, tá tudo dando certo, a gente tem saúde, a gente tem trabalho, os filhos, a esposa, tudo tá dando certo, tudo assim entre as mil maravilhas. É muito simples falar de espiritualidade. Difícil é manter a fé quando tudo parece desabar, quando tudo tá nada dá certo na sua vida, quando as coisas que você quer fazer só acontecem coisas erradas, você só passa por dificuldades, provações. Aí que entra a maior parte da nossa dificuldade, aí que entra a nossa fé, aí que entra a escuridão, para mostrar que com a escuridão e a luz, a gente somos um, a gente entra numa unidade. Porque sem a luz não existe escuridão, sem escuridão não existe a luz, e vice-versa. E foi ali, naquele vazio, que algo dentro de mim começou a mudar, de verdade. Não foi de forma que eu não foi não, na verdade, não foi da forma que eu esperava. Eu não esperava que ia ser desse jeito, com essas turbulências, com todas essas dificuldades, mas da forma que eu precisava. Foi da forma que eu tinha que ser. Para mim, dentro de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já estudei, dentro de tudo que eu me conheço, o pouco que eu me conheço, tinha que ser dessa forma, não podia ser diferente. Porque se fosse tudo muito fácil, se as coisas chegassem na minha vida de forma fácil, simples, eu não ia dar valor, porque eu sei como é que é, eu já passei muito por isso, de não dar valor das coisas que eu tinha, acabar perdendo elas e depois eu sentir a falta. Quem nunca passou por isso? Dar valor por uma coisa que você perdeu, que quando tinha você não aproveitava. Uma pessoa, um momento, um emprego, um bem material, qualquer coisa. A gente, quando tem, a gente não percebe, a gente não dá aquele devido valor, não dá aquela devida importância. Mas quando a pessoa vai embora, quando a gente perde aquele bem, ou quando quebra, ou qualquer coisa, a gente dá valor para aquilo, a gente começa a pensar, pô, podia ter aproveitado mais, podia ter passado mais tempo, podia ter conversado mais, podia ter feito aquilo e não fiz, e passou. E na nossa mente a gente acaba criando, tentando criar possibilidades e oportunidades para vivenciar aquilo de novo, para fazer diferente. E é aí que a gente se engana, é aí que a gente acaba se frustrando, porque a gente acaba vivendo no passado, porque a gente tenta repetir aquele passado para fazer diferente no futuro que ainda nem chegou. Daí a gente fica frustrado porque é uma coisa que já passou, a gente não fez da forma que queria fazer, ou deu o valor devido que tinha que dar, e a gente acaba ficando ansioso para tentar realizar ou acontecer de novo aquela mesma coisa para fazer de uma forma diferente. E é aí que o meu principal erro é isso, viver no passado, tipo, com a frustração de ter feito, não ter feito errado, mas
podendo ter feito diferente, mas não fiz, não dei o devido valor, e vivendo o futuro, esperando aquilo acontecer de novo para fazer diferente, de uma forma que seja a certa, sei lá, a certa a se fazer. E a vida me ensinou que o despertar não é um momento mágico, não é um momento que a gente vai falar assim, nossa, despertei, fiquei superior, com superpoderes. É um processo. E esse processo é o processo de quebrar e curar. E principalmente renascer. Renascer mais uma vez. Renascer no sentido de abrir a mente e olhar para o mundo com a verdadeira forma, com os olhos do Espírito. Porque nós somos um Espírito encarnado, vivendo uma experiência corporal, uma experiência corpórea. Dentro do Espiritismo é isso que ensina. Existe o nosso corpo, que é isso aqui que a gente tem, e o Espírito anima o corpo, que é uma centelha divina, é o sopro de Deus, chame do que você quiser. É uma luz, dá a luz para a nossa consciência. E o corpo é só um mecanismo, é só uma ferramenta. E o espírito e o corpo, eles formam a alma. E já ficou meio complicado e é uma coisa com um outro vídeo. Então, simplesmente a gente despertar é a gente começar a olhar, sentir e enxergar, ouvir, escutar o mundo na perspectiva, na visão do espírito. O despertar é isso. Quando a gente passa por essa escuridão, é o espírito nos colocando em dificuldades e provações que é necessário a gente estar vivendo aquilo ali para poder chegar nesse despertar. Você precisa passar por um túnel escuro, enxergando a luz no fim do túnel, para você chegar naquela luz. Você precisa passar por toda a extensão desse túnel. Então a escuridão é isso, é todo esse caminho de despertar, todo esse caminho de provas, expiações, dificuldades, desafios, que a gente chega na luz. Mas não adianta, sem a escuridão não existe a luz, e sem a luz não vai existir a escuridão. Eu já falei isso. E atravessando esse túnel, atravessando essa noite escura da alma, você descobre que toda a luz que você estava procurando fora, tudo, eu descobri que toda a luz que eu procurava fora, tudo aquilo que eu procurava pelo lado de fora, estava dentro de mim. E não precisava de mais nada, todas as respostas estavam dentro de mim. Mas eu precisava passar por essa noite escura, eu precisava passar por essas dificuldades. A escuridão te obriga a olhar para dentro de você. E é nesse olhar que a verdadeira luz nasce ou renasce dentro de você. Você começa a entender muitas coisas que não faziam sentido em determinados momentos da sua vida. E isso não é uma luz que cega, é uma luz que te compreende, que você consegue entender e compreender tudo que está passando, começa a fazer sentido na sua vida. E é nesse ponto que você percebe que não precisa mais ser contra a sombra, você não precisa mais lutar contra ela, porque ela não é sua inimiga. Ela só precisava ser abraçada, ser cuidada, ela só queria ser sua amiga, ela só queria que você olhasse para ela com mais carinho, com mais afeto, com mais empatia, com mais amor, porque amor gera amor. A escuridão, ela não quer o seu mal, ela só quer o seu bem, ela quer simplesmente que você olhe para ela, aceite ela como ela é e entenda que ela também faz parte de você. Então, abrace a escuridão, compreenda a escuridão, entenda a escuridão. Demonstre amor, carinho, afeto, compreensão, porque ela não é a sua inimiga, ela só está sentindo sua falta, porque nós não estamos inteiros, estamos fracionados em várias partes, mas vamos colocar aqui em apenas duas, entre luz e escuridão. Então a gente só está pela metade, achando que devemos viver apenas na luz, mas não, que a escuridão também precisa de nós, e juntos, essas duas partes de nós juntas, formam um só. E esse um, que é o nosso verdadeiro ser, é o nosso verdadeiro eu, né? O seu verdadeiro eu, o meu verdadeiro eu, é o nosso eu superior, unindo essas duas junções, essas duas metades. Aí sim chegamos na nossa verdadeira essência. Esse é o verdadeiro despertar.
Então aceite a escuridão dentro de você, não lute contra ela, não tente ignorá-la ou simplesmente eliminá-la de vez, porque não, ela faz parte de você. Ela quer o seu acolhimento, ela quer o seu carinho, ela quer o seu abraço. Simplesmente aceite a escuridão dentro de você. A luz e a escuridão, elas são irmãs. Uma não existe sem a outra. É como eu já falei, nós somos duas metades, luz e escuridão. Então a gente tem que entender que uma não existe sem a outra. E o verdadeiro despertar acontece quando você entende que não precisa só de luz para ser inteiro, você precisa da escuridão também. Então a escuridão faz parte do todo. Então a escuridão e a luz, elas fazem parte da gente. E ser inteiro é você se permitir a sentir tudo. A dúvida, a raiva, a solidão, a esperança, a incerteza, o medo, tudo. E é entender que tudo faz parte de um quebra-cabeça sagrado criado por Deus, que se chama você, ou seu nome, ou chama eu. Nada está fora dos planos de Deus. Tudo está de acordo com os planos de Deus. Então você é perfeito, eu sou perfeito, mas nós não nos sentimos perfeitos por imperfeições que o mundo coloca entre nós, ou porque a gente mesmo acha que não é capaz, porque a gente acha que não é merecedor. Eu não sei se é todo um sistema que faz a gente agir dessa forma, se sentir dessa forma, é um inconsciente coletivo geral que acaba drenando a nossa energia. Eu não sei dizer, mas a gente é inteiro. Luz e sombra, escuridão, o que for, faz parte de um ser sagrado, e eles são duas peças de um quebra-cabeça gigante que somos nós, porque nós somos gigantes, nós somos filhos de Deus, uma energia gigante de manifestação, de um poder incrível, mas a gente só não se lembra. Então despertar é como se fosse, não é como se estivesse indo embora, não, você só está voltando para casa. E onde é a nossa casa? Dentro de nós, dentro do nosso coração. E depois que eu passei pela escuridão, eu não me tornei alguém melhor, eu não me tornei superior, não. Eu apenas me tornei mais real, mais verdadeiro comigo mesmo, mais humano, mais consciente de tudo que a vida está me oferecendo, de tudo que eu estou vivendo. Como eu falei, eu simplesmente olhei para dentro, busquei o autoconhecimento, busquei minhas respostas e me tornei mais sensível a tudo que a vida está acontecendo ao meu redor neste mundo. E hoje, quando olho para trás, eu percebi que nada foi perdido. Tudo que eu vivi até aqui, nada foi perdido, nada foi em vão. Tudo faz parte da minha história, tudo faz parte de mim. Tudo o que eu aprendi, tudo que eu sofri, tudo que eu conquistei, tudo isso faz parte da minha história. Tudo isso me ajudou a chegar onde eu estou. Tudo faz parte do caminho que eu percorri para chegar até aqui. E a dor, o silêncio, o vazio foram portais. Portais que me levaram de volta para casa. Como eu falei, não para algum lugar, mas sim para dentro de mim mesmo, para a minha verdadeira casa, que é o nosso interior. Nós somos filhos de Deus, centelhas divinas. Então, o nosso verdadeiro lugar é dentro de nós, é olhar para dentro. Cada um de nós somos a morada de Deus, a morada do sagrado. Deus habita dentro de nós, Jesus habita dentro de nós, os nossos corações, a nossa consciência dentro de nós. Nós somos parte dessa centelha divina do universo. Então, para onde que a gente vai voltar? Simplesmente é voltar para dentro, voltar para casa, para nós mesmos. Só precisamos voltar para nós mesmos. E talvez seja isso que o despertar realmente significa. Significa lembrar de quem a gente realmente é. Não isso que o mundo, essas coisas que o mundo fala sobre nós, que as pessoas falam sobre nós, essas histórias contadas sobre nós mesmos, ou que a gente mesmo, dentro da nossa cabeça, do nosso cabeção, conta sobre nós mesmos. Não, é simplesmente lembrar de quem a gente realmente é na nossa essência verdadeira, na nossa pura essência. Lembra
de quando você era criança, que você ainda não tinha medo, não tinha desejos, não tinha preocupações, você simplesmente existia, aprendia coisas novas, errava, falhava, caía, mas levantava, persistia e aprendia. Tente se lembrar de quando você era criança, da sua inocência, da sua ingenuidade, mas a sua pureza, da sua verdadeira essência. Porque é aí que está a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro eu. Então, o despertar é realmente o que significa é isso, é a gente ser realmente quem a gente é, a gente olhar para dentro e voltar para quem a gente realmente é. E depois da escuridão, algo em mim finalmente despertou. Hoje eu entendo que o despertar não é o fim da jornada, e sim o primeiro passo da verdadeira jornada, da minha verdadeira vida, porque a partir do momento que a gente desperta, a gente olha para o mundo com os olhos do Espírito, a gente começa a entender que a verdadeira vida começa aqui. A gente para de se importar com problemas das outras pessoas, problemas se o mundo nos aceita, não aceita, a gente para de buscar aprovação, a gente para de querer ser aceito nos lugares, a gente para de querer agradar, simplesmente a gente vive a nossa verdade, a gente vive a nossa luz, a gente segue o nosso caminho. Porque quando a luz nasce ou renasce dentro de você, o mundo ao nosso redor começa a brilhar de outro jeito. A gente começa a atrair coisas positivas, prosperidade, abundância para nós. A gente começa a emanar a nossa energia muda, a nossa luz muda, o nosso brilho muda. E não é porque daí a partir daí tudo vai começar a dar certo, não. Vão vir dificuldades, vão vir desafios, vão vir provas. Só que o nosso estado de espírito, o nosso estado mental, a nossa mentalidade vai estar diferente, vai estar uma mentalidade mais leve, mais livre, mais solta, e a gente vai começar a entender situações e oportunidades que a gente não entendia e não via antes. Então, o despertar é isso, ele vai nos mostrar a enxergar e entender o mundo de uma maneira que a gente não estava entendendo antes. E eu convido a você a refletir. Me diz, o que dentro de você está querendo te mostrar que você está passando por esse despertar espiritual, que você está passando pela escuridão, ou que os dois lados estão ali tentando se unir para te deixar inteiro? Eu quero saber, me conta nos comentários caso você tenha interesse, caso esse vídeo te ajudou de alguma forma. Eu espero que sim, é uma história minha, que eu passei, estou passando ainda, estou vivendo essa experiência e quis compartilhar um pouco com vocês. Agradeço por estar até aqui, se inscreva no canal se você gostou, se você não gostou também, obrigado por assistir, forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, falou!